Olá pessoal, estou eu aqui de volta para trazer a segunda aula do dia. Essa aqui é uma aula muito especial, eu gosto muito do tema e estou aqui para falar para vocês sobre sequenciamento genético. Então, a gente vai dar continuidade às técnicas moleculares, né? Então, essa é a segunda aula do tema e, particularmente, eu gosto muito de falar sobre sequenciamento genético porque é uma técnica que foi desenvolvida bastante ao longo dos últimos anos. A gente teve uma verdadeira revolução tecnológica e tem verdadeiras genialidades por trás de cada um dos métodos que foram desenvolvidos e que possibilitaram hoje a gente avançar tanto nas formas de estudos que nós utilizamos hoje para entender melhor a biologia molecular e a genética dos micro-organismos. Okay? Então, o objetivo da aula de hoje é simples, é explicar diferentes técnicas de sequenciamento genético. Para contextualizar um pouco, preciso dizer que o início do sequenciamento ele começou com o desenvolvimento do método de Deoxy, também conhecido como método de Sanger. Provavelmente alguns de vocês conhecem bastante já essas técnicas e sabem que, na verdade, isso foi desenvolvido na década de 70. Naquela época, o método ele era feito com nucleotídeos marcados com fósforo radioativo, né? Então ele era feito com grandes placas em gel de agarose e realmente era feita a leitura de pequenos fragmentos que eram corridos em várias lanes, né? Em várias faixas diferentes. Era feita uma reação de sequenciamento para cada nucleotídeo marcado e depois numa régua as pessoas faziam a medição ali para determinar qual que era a sequência de DNA a ser determinada. Eu nem vou explicar essa forma mais antiga, porque não carece, né, da gente fazer isso aqui. Esse método ele sofreu várias melhorias tecnológicas ao longo dos anos. Até hoje a gente usa bastante, então a gente vai falar do método hoje, mas ele ainda manteve um baixo rendimento. Então, por muitos anos, né, a gente manteve aqui na infância dos métodos do sequenciamento. A gente era incapaz de gerar uma grande quantidade de dados e a genômica ela permaneceu uma ciência que andou a duras penas, ela andou assim vagarosamente junto com a ciência. Bem, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, muitos anos depois, né, que 20 anos depois, em 1990, foi lançado o projeto Genoma Humano. Ele durou 13 anos para ser cumprido, esse projeto, né, e ele tinha como objetivo sequenciar o primeiro genoma humano. Ele custou 2,7 bilhões de dólares e envolveu grupos de 6 países diferentes. Eu me lembro ainda, né, quando no Jornal Nacional eles anunciaram que o primeiro genoma humano havia sido sequenciado. Na verdade, o primeiro genoma humano, então, ele demorou 13 anos para ser sequenciado. Ele não tinha sido sequenciado, na verdade, inteiramente. Ele foi ainda junto, esse consórcio de 6 países, eles lançaram uma parte do genoma, bem completo, claro, junto com um outro pesquisador, um consórcio liderado por um outro pesquisador, que era Craig Venter, que começou com a técnica de shotgun. Eles, ao mesmo tempo, anunciaram, então, a compleição do primeiro genoma humano, né? Eles terminaram de conseguir sequenciar o primeiro genoma humano. Mas olha só, 13 anos para fazer isso e custando 2,7 bilhões de dólares. Por quê? Porque naquela época, para a gente fazer isso, a gente andava de pouquinho em pouquinho. Era só um método de Sanger que a gente tinha e a gente, assim, sequenciava um pedacinho, aí depois que conhecia esse pedacinho, a gente sequenciava mais um pedacinho, depois que sequenciava mais um pedacinho e assim por diante. Chamava uma técnica que chamava chromosome walking. A gente andava no cromossomo. Então, era realmente muito lento. Hoje, para a gente ter ideia, né, em 48 horas, a gente consegue sequenciar até
48 genomas humanos, ou seja, a gente faz mais do que um genoma por hora em uma única máquina, a um custo menor do que $1.000 por genoma. Então, houve uma revolução tecnológica gigantesca nesse processo, e quando eu montei esse slide, que foi há um ano atrás, já haviam mais de 500 mil genomas humanos sequenciados. Imagino que hoje esse número já está relativamente bem superado. Bem, e o que aconteceu é que por volta de 2006, a gente teve uma revolução tecnológica com a nova geração de sequenciadores. Então foi lançado, né, o 454, o Solid, o Ion Torrent, o Illumina, PacBio, o Nanopore, e sabe-se lá o que tem para ser lançado aí no mercado ainda. Alguns desses carinhas aqui eles já nem são mais funcionais. Então, por exemplo, o 454 e o Solid, eles já não funcionam. Eles foram lançados, eles viraram uma revolução e já saíram do mercado, porque esses outros caras já tomaram conta do pedaço, tá? Na aula de hoje, eu vou explicar um pouco para vocês do Illumina e do Nanopore. Por quê? Porque dentre esses que a gente ainda tem no mercado, incluindo o Ion Torrent, PacBio, Illumina e o Nanopore, eu considero que o Illumina e o Nanopore são os mais revolucionários. O Illumina, apesar de ter sido lançado lá atrás, ele continua se revolucionando muitas vezes, e ele tem uma capacidade de geração de dados sem paralelo. Então ele gera um número de dados assim tão grande, que é o sequenciador mais utilizado no mundo para geração de grandes quantidades de dados. E o Nanopore, ele é uma revolução tecnológica incrível, e vocês vão entender já já o porquê disso. Então ele mostra para a gente e dá sinais de que ele tem uma tendência a ocupar um papel de destaque nos próximos anos nesse cenário de revolução tecnológica no sequenciamento genético, tá? Muito bem. Junto com essa revolução tecnológica, né, que eu falei que ocorreu mais ou menos aqui por volta de 2006, então aqui começou a ser lançado os produtos, a gente começou então aqui a ter um verdadeiro barateamento do custo de sequenciamento. Então aqui realmente quando começou a surgir mas o Illumina, e ele que mudou, o Ion Torrent e o Illumina que mudou muito isso, olha o que aconteceu com o custo por megabase, né? Ele despencou. Esse gráfico ele está numa escala logarítmica, então cada vez que ele passa aqui, ele é 10 vezes mais barato. Isso aqui não é uma escala linear, tá? Então ele percebe que antigamente para fazer 1 megabase, a gente estava falando aqui de $1.000, hoje a gente está falando de 0,01 centavo. Então é algo muito mais barato. Isso quer dizer que sequenciar DNA é algo muito barato? Não, ainda exige um certo custo. Mas olha, a gente saiu daquela condição de bilhões de dólares para milhares de dólares, então a coisa ficou bem mais simples, tá? Legal. Eu vou falar alguns métodos de sequenciamento agora para vocês. Na verdade, eu vou descrever 3 métodos. Eu vou falar do primeiro, eu vou falar de outros 2 métodos. E eu queria que, quando a gente estivesse falando sobre eles, que vocês pensassem sobre eles e que, na verdade, quando vocês fossem estudar um método de sequenciamento por si só, que vocês sempre tivessem em consideração algumas coisas, né? Porque cada método de sequenciamento tem sua particularidade. Por exemplo, cada método de sequenciamento tem uma forma de individualizar a sua sequência de DNA. É imprescindível para a gente sequenciar uma determinada leitura de DNA que a gente tenha que individualizá-la. E cada método tem a sua forma. Tá passando aqui o carro do ovos aqui. Mas vamos junto aí vocês. Bem, passado o caminhão do ovo, vamos voltar aqui, né? Caceta. Eu estava dizendo para vocês que cada método tem sua particularidade, né? Então o que importa para a gente? Importa sempre o número de sequências geradas, o tamanho das sequências, a qualidade das leituras individuais, o custo do equipamento e o custo da corrida. Por quê? Vamos pensar nisso daqui,
O número das sequências geradas, ao mesmo tempo como o tamanho das sequências, ele vai me dizer, por exemplo, qual é a utilidade da técnica. Por exemplo, se ele vai servir para fazer um sequenciamento de genoma completo, se ele vai servir, por exemplo, para sequenciar um genoma de bactéria ou um genoma de eucarioto, se ele vai me servir, por exemplo, para fazer o sequenciamento de um metagenoma completo, ou seja, com todos os genes de um determinado ambiente, ou se ele vai, por exemplo, fazer um estudo de microbioma de 16S. Ou, eventualmente, se ele não serve para nada disso, se ele simplesmente serve para sequenciar um único gene de um tamanho X. E assim por diante. Então, o número de sequências que a plataforma gera e o tamanho das sequências, eles são imprescindíveis para entender a aplicação. Assim como a qualidade das leituras individuais. Por quê? Alguns métodos que a gente usa, e eu vou falar isso na próxima aula para vocês, alguns métodos a gente usa, eles têm uma forma de correção que é uma montagem, né? Então a gente lê a mesma leitura várias vezes e aí a gente empilha uma sobre a outra e depois faz uma montagem e vê uma leitura consenso. Legal. Então mesmo que haja erro em uma ou outra leitura, quando a gente faz essa montagem, o processo é corrigido. Agora veja só, alguns outros métodos, quando, por exemplo, eu faço uma biblioteca para entender a diversidade microbiana baseada num único gene, como é o 16S, e aí, por exemplo, a maioria dos estudos de microbioma eles são baseados nessa forma, a leitura ela é avaliada individualmente, uma por uma. E aí, se uma leitura ela vem errada, eu vou ter um resultado errado até o final, caso eu não tenha detectado o erro nessa leitura, entendeu? Então, esse tipo de informação, como o número de leituras, tamanho e qualidade de leitura, é imprescindível para eu, quando tiver um conhecimento um pouquinho maior sobre as características da técnica que eu quero utilizar, eu tenho em mente essas informações para poder decidir qual é o melhor equipamento de uso. Além disso, obviamente, como qualquer pesquisador, você precisa entender qual é o custo do equipamento e o da corrida. Isso daí é uma decisão estratégica para você poder entender o que você pode ou não adquirir para o seu laboratório ou qual tipo de serviço você pode contratar. Muito bem. Então vamos falar sobre o primeiro método, né? O método de Deoxy, ou chamado também como método de Sanger. Eu particularmente sempre falo método de Sanger, ainda que o método correto seja de Deoxy. Sanger é porque é o nome do cara que desenvolveu, então a gente chama método de Sanger. Como que funciona esse método, né? Vamos lá. Bem, aqui tem algumas figuras, né? Esse método já falei para vocês que no começo ele era assim, ó. A gente corria, a gente não, porque eu não peguei esse método, não sou tão velhinho assim. Mas as pessoas, eles corriam os nucleotídeos marcados dessa forma aqui, ó, em grandes géis, e depois ia passando aqui a régua e ia fazendo a leitura das sequências, né? Hoje em dia não faz mais isso. Hoje em dia tem um capilar que faz uma leitura automática por eletroferograma, por fluoróforos, e substituiu isso daqui virou isso. E equipamentos antigos como esse já viraram modernos como esse. Esse tipo de método, apesar de ser antigo, ele evoluiu, ele ainda é muito útil. Útil em quê? Por exemplo, se eu preciso identificar uma bactéria, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um gene dela, eu vou fazer uma reação, ou duas reações que sejam, para identificar um gene dela. E aí eu não preciso dar um tiro de canhão para matar uma borboleta, né? Eu não preciso fazer um sequenciamento gigantesco para identificar um único gene. Eu vou usar uma técnica, como a de Sanger, que me dá um baixo número de sequências, mas que tem um custo para fazer um sequenciamento de um gene que é baixo. Então, para isso serve esse tipo de técnica. Ou, por exemplo, se eu quero identificar um genezinho inserido dentro de um plasmídio, ou se eu quero sequenciar apenas um pedaço de um plasmídio. Essas coisas eu sempre vou fazer uma técnica como a de Sanger,
porque eu preciso apenas de um pequeno fragmento sendo sequenciado, eu não preciso de muita coisa. E essa técnica é interessante porque ela consegue me dar um fragmento relativamente grande, até 900, 1000 pares de bases, normalmente um pouco menos até, mas ela pode chegar nesse tamanho todo. Ela precisa de pouco DNA, tá? Mas ela tem algumas outras características. Ela sempre requer uma individualização da sua sequência a priori. Então, antes de eu fazer a minha técnica, eu preciso individualizar a minha sequência. De que forma? Por exemplo, através de uma clonagem ou através de uma reação de PCR. Então, a gente já aprendeu essas duas técnicas, a gente já sabe que a partir dessas técnicas é possível selecionar um fragmento e individualizá-los, né? E essa técnica, ela faz uma espécie de PCR, mas ela utiliza um único primer. Então, essa técnica de sequenciamento, ela utiliza um único primer durante a sua execução. A gente vai ver como funciona. Vantagens. Ele é extremamente acurado, é ainda a técnica mais acurada de sequenciamento que a gente tem. Então, se você tiver dúvida da sua sequência, essa é a técnica de ouro que a gente tem. Essa é a técnica padrão ouro. Ela é a mais acurada que tem. É relativamente rápido. Em pouco tempo você recebe ali o seu resultado. E ela pode ser feita, por exemplo, para avaliar um único gene com um bom custo-benefício, né? Então, por exemplo, hoje, no nosso centro, eu consigo fazer uma reação de sequenciamento com R$25. Então, com R$25 eu consigo sequenciar uma sequência. Se eu quero identificar, por exemplo, uma bactéria, eu consigo identificar uma bactéria com R$50. Eu faço ali uma reação de um lado, uma reação de outro, eu pego, monto uma boa cobertura de um gene e consigo identificar uma bactéria ali com uma boa, uma relativa segurança ali. Então, R$50 eu consigo fazer isso daí acontecer. Apenas custos do sequenciamento, né? Agora, apesar de ser R$50 eu consigo fazer o sequenciamento de uma bactéria, ele é mais caro. Mais caro como? Porque eu vou gastar R$50 para ter 2 sequências genéticas. Então, se eu fizer um custo por sequência, ele é muito caro. Se eu quisesse fazer o sequenciamento de um genoma, seria impossível. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um sequenciamento pequeno, o custo-benefício dele é bom. Agora, se eu quiser fazer um sequenciamento enorme, ele é um método extremamente caro. A gente só vai fazendo sequências de pequenos e pequenos fragmentos. Eu já falei que a gente precisa fazer a individualização dos fragmentos a priori, né? Então, por exemplo, imagina que você quer sequenciar, fazer um microbioma de uma comunidade microbiana, né? Então, você quer conhecer a sua comunidade microbiana como um todo. Então, ali você extrai o DNA, você selecionou um gene e você quer conhecer a composição de todo mundo. Você tem 1000 bactérias ali dentro, chutando baixo. Então, você tem 1000 cópias diferentes de um gene. Se eu quiser fazer isso daqui, eu vou ter que clonar 1000 vezes esses carinhas. Então, eu vou ter que fazer aquela biblioteca de clones até ter 1000 clones diferentes para poder fazer esse sequenciamento. Então, vai ser muito trabalhoso e muito caro. E eu só vou conseguir fazer isso de 96 em 96 vezes, porque o resultado do sequenciamento é até 96 sequências. É baixo pra caramba. Mas, de novo, tudo tem sua utilidade. Qual é a base do processo, né? A base do processo é utilizar um dideoxinucleotídeo ao invés de um desoxinucleotídeo, né? Se a gente pensar na reação de PCR que a gente já falou, a gente usa um desoxirribonucleotídeo trifosfato, ou um deoxinucleotídeo trifosfato, e ele tem o quê? Um grupo H aqui, ó, que permite que a gente quebre esse grupo 3-fosfato aqui e insira nessa cadeia aqui um novo nucleotídeo. Se esse cara aqui, ó, tem um grupo de hidrogênio, eu não consigo fazer essa inserção. Então, quando entra um dideoxinucleotídeo ao invés de um deoxinucleotídeo, a minha reação para. Ela não consegue mais inserir ninguém depois da entrada desse cara aqui.
entendeu? Se entrar um DDNTP ao invés de um DNTP, a minha reação não consegue continuar, porque ninguém consegue entrar depois de um DDNTP. Essa é a base do processo. Então, aqui está o processo, né? A gente sabe que isso daqui entra aqui. Se isso daqui for um H, esse cara não vai entrar. Basicamente é isso. Então, vamos entender melhor, né? Numa reação de sequenciamento de Sanger, a gente tem tudo o que tem numa reação normal de PCR. A gente tem a DNA polimerase, a gente tem o DNA alvo, a gente tem um primer, a gente tem o buffer, a gente tem o cloreto de magnésio, a gente tem os dinucleotídeo trifosfatos, a gente tem os DNTPs, só que a gente tem também, em menor proporção, os DDNTPs, os dideoxinucleotídeos. E o que acontece com esses caras, né? Vamos imaginar que isso daqui, ó, esse cara aqui é meu DNA alvo, tá? Eu tenho um primer que anelou e eu vou começar a fazer o meu sequenciamento. Quando eu começar a fazer meu sequenciamento, aleatoriamente, vão começar a entrar, em alguns momentos, os meus nucleotídeos normais e os meus nucleotídeos modificados. Quando entrar meus nucleotídeos normais, a incorporação continua. Quando entrar um nucleotídeo modificado, a incorporação para na hora. Então, olha só. Aqui, por exemplo, entrou uma adenina, uma timina, uma citosina, e aí, aleatoriamente, entrou uma guanina marcada. Quando entrou uma guanina marcada, ela parou. Aqui aconteceu a mesma coisa, foi entrando todo mundo até uma citosina. Aqui uma timina, adenina. Só que o que acontece? Cada um desses caras, ele vai aleatoriamente acontecer em algum momento. Você não tem um cara, por exemplo, que vai entrar no primeiro momento. Tem um cara que vai entrar no segundo, tem um cara que vai entrar no terceiro, tem um cara que vai entrar no quarto, e aí cada um vai entrar aleatoriamente num lugar. Então, no final, a gente vai ter aleatoriamente todas as possíveis posições sendo inseridas com nucleotídeos normais e com nucleotídeos marcados. Todas elas vão ter os nucleotídeos normais e marcados. E aí o que acontece, né? Se eu pudesse ordenar isso daqui por uma ordem crescente, eu vou ter, por exemplo, um lugar onde ele entra no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, e assim até minha milésima posição das minhas sequências, tá? Só que isso vai estar onde? Isso vai estar num tubinho de reação, onde todo mundo vai estar misturado. Então, na prática, ele vai estar assim, ó, todo mundo junto e misturado. E aí, o que a gente pode fazer? O que é feito, né? É feito uma eletroforese. E o que uma eletroforese faz? Ela separa fragmentos de DNA por base no tamanho dela. Então, quando eu faço essa eletroforese, e essa eletroforese, no caso do sequenciador hoje em dia, ela é feita num capilar, ao invés de um gel de agarose tradicional, ela é feita num capilarzinho, eles vão começar a correr do polo negativo para o positivo. E o que vai acontecer? O menor fragmento, ele vai chegar na frente, seguida pelo segundo menor, pelo terceiro menor, pelo quarto menor, quinto e assim por diante. Então a gente vai separá-los por tamanho. O primeiro a chegar vai ser o menor de todos os fragmentos. Olha, o menor de todos os fragmentos foi aquele que a incorporação do nucleotídeo marcado aconteceu logo na primeira posição. E aí o que tem nesse processo? Tem um laser que vai excitar esse cara aqui e ele vai falar qual é a marcação desse nucleotídeo. E aí tem uma coisa que eu não contei para vocês, né? Mas olha, toda adenina ela vai ser marcada com uma fluorescência de uma cor. Toda timina vai ser marcada com uma fluorescência de outra cor, toda citosina de outra cor e toda guanina de outra cor. Então, no final, o laser vai olhar aqui e vai falar, olha, nessa posição eu tenho um sinal típico de adenina. Nessa posição aqui, depois dela,
eu tenho um sinal típico, por exemplo, de timina. E ele vai ter o que a gente chama de eletroferograma. Então, se a gente voltar lá naqueles meus slides iniciais, que eu acho que só tenho lá essa figura, deixa eu ver. Aqui, ó. A gente vai ter uma figura como essa, né? Isso daqui é o quê? São as várias posições do DNA acontecendo e ele lendo, por exemplo, um sinal de citosina, um sinal de adenina, citosina, timina, guanina, adenina, guanina, timina. Ele está lendo aqui os sinais que chegam para ele em cada uma das posições do DNA. E quando ele lê isso, ele interpreta aqui para a gente, ó, qual é a sequência resultante. Isso vai vir para você. No final, aquela sequência era uma CA, CC, T, GA, GG, TG, CT, GG, GG, CC, assim por diante. Ok? Brilhante isso daí, né? Eu acho incrível como eles pensaram nesse método lá atrás. Só que antigamente, ao invés de um capilar que lia tudo automaticamente, eles corriam todas as marcações de adenina separadas da timina, citosina e guanina, cada um ia numa linha e eles olhavam através da eletroforese mesmo no gel, qual que era a sequência marcada. Pessoal, ficou claro? Acho que sim, né? Muito bem. Quiser tomar um cafezinho, a gente vai passar para o Illumina agora. Vamos fazer uma revolução tecnológica. Vamos falar de Illumina, iluminar a nossa vida aqui nos sequenciadores mais modernos. Aqui eu entrei agora há pouco na página do Illumina e dei uma olhada como é que eles estão em termos de equipamento, porque cada vez que eu vou gravar essa aula, na verdade gravar mesmo, gravei poucas vezes, mas cada vez que eu vou dar essa aula, eles estão com um conjunto novos de equipamentos, com uma quantidade nova de sequências. Então, assim, a revolução tecnológica da Illumina é muito grande. Apesar de ser uma empresa que lançou sequenciadores há bastante tempo atrás, ela continuou melhorando suas máquinas. E hoje em dia a gente tem todos esses sequenciadores da Illumina. Então, esses primeiros aqui de cima, né, eles seriam aqueles para laboratórios, e esses daqui seriam para grandes companhias, grandes empresas, ou grandes hospitais, ou redes de análise, que vão prover serviços para muitos e muitos clientes. Por quê? Porque a quantidade de dados que esses caras aqui geram é tão absurda que nenhum centro de pesquisa de laboratório ou algo assim vai ter condição de prover demanda para eles, tá? O que eles vão mudar? O método de sequenciamento é o mesmo, tá? Eles vão mudar basicamente algumas coisas, como o tamanho máximo da leitura. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem alguns equipamentos que eles podem ler 2 vezes 150 pares de bases, e tem como esse e esse. Tem um equipamento que é muito usado, que é o MySeq, que ele vê 2 vezes de 300, e tem um equipamento que é novo, que ele lê 2 vezes de 250, que é o NovaSeq. E a diferença também é na quantidade de leituras que eles geram, então, e de gigabases. Então, gigabase seria a quantidade de bases de nucleotídeos que eles conseguem gerar. Então, só para a gente ter ideia, né? Lembra que lá no método de Sanger a gente conseguia gerar 96 sequências, né? Aquelas sequências, elas estavam ali até mais ou menos uns 1000 pares de bases. Então, se você multiplicar 96 por 1000, é o número de pares de bases que você está gerando. Bem, aqui, se você multiplicar o número de sequências pelos pares de bases, é a quantidade em gigabases que você está obtendo. Olha, aqui a gente está falando que a variação em número de quantidades de sequências, eu vou falar número de quantidade de sequências porque é um pouco mais fácil da gente entender, tá? Ele varia de 4 milhões até 20 bilhões de sequências. Então, a gente saiu de uma
de uma história onde a gente conseguia 96 sequências, para hoje a gente ter uma plataforma que trabalha na faixa de 20 bilhões de sequências. As sequências são um pouco menores, tudo bem, né? Então elas conseguem ser aqui até 2 vezes 250, a depender, por exemplo, de qual tipo de células que você vai usar, né? E qual tipo de corrida que você vai fazer. Tá vendo que a duração da corrida ela é variável, né? Ela pode ser de 13 até 44 horas. Tudo bem. Então, se você for na 44 horas, etc e tal, você vai chegar aqui em 2 vezes de 250. Olha, nisso você vai chegar a 6.000 gigabases de dados. É uma quantidade, e aqui não é gigabytes não, tá? É gigabases mesmo. É uma quantidade tão grande, mas tão grande de sequências, que é o que eu falei, que você consegue fazer 48 genomas humanos de uma única vez apenas. Então é esse tipo de máquina que é capaz de gerar esse tipo de dados, tá? O que naquela tecnologia de Sanger a gente demorou 13 anos para fazer. Por isso que a gente ainda usa muito. E o MiSeq é muito usado principalmente para fazer genomas de procariotos e para fazer estudos de microbiomas, né? Quando a gente faz a parte de avaliação de comunidade microbiana, etc. Esse daqui é o principal usado. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a parte de metagenomas totais, etc. e tal, aí normalmente usa-se outras tecnologias que tem uma quantidade de gigabases maiores. Então já vamos para essas daqui normalmente, ok? Legal. Vamos continuar essa história aqui. Preparação da biblioteca da Illumina, né? Bem, ela é bem diferente da de Sanger, tá? Primeiro, porque a de Sanger, se vocês forem pensar no processo, né? A gente tem, na verdade, uma PCR, e aí depois da PCR, a PCR ela vai acontecer. Depois da PCR, a gente tem um método de separação, e o método de separação, na verdade, que faz o sequenciamento. Então, acontece daquela forma lá. E a gente precisa individualizar, antes do sequenciamento, cada uma das sequências. Então, a gente vai fazer uma reação de sequenciamento para cada sequência. Aqui é diferente. Aqui você já faz um conjunto de dados todos juntos, e o processo de individualização das sequências, ele ocorre aqui, ó, no que a gente chama nessas lanes, nessas placas, nessa placa de vidro. Cada uma dessas faixas aqui seria uma lane dentro dessas faixas. Bem, o que precisa acontecer, né? Existem mais de um método de preparação da biblioteca, dependendo se você vai fazer um metagenoma completo, se você vai fazer um metabarcoding, se você vai fazer uma biblioteca a partir de PCR, etc e tal. Mas você sempre vai começar com uma fragmentação do DNA. Como vocês viram, o Illumina ele não consegue sequenciar fragmentos muito grandes, né? O máximo que ele consegue é 2 de 300. Então, nunca vai vir um fragmento muito grande para cá. Ele pode até vir um fragmento maior do que 2 vezes 300. Ele pode vir um fragmento de 800, de 900 pares de base, mas não tem sentido você ter um fragmento muito grande aqui, porque vai atrapalhar a preparação da sua biblioteca e o sequenciamento. Então, o DNA ele vai ser fragmentado. Essa fragmentação, né, essa separação de tamanho, ele pode ser uma fragmentação física ou principalmente enzimática, normalmente é uma fragmentação enzimática, ou ele pode ser uma seleção de tamanho por PCR. Quando, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho para entender comunidade microbiana, muitas vezes a gente faz por PCR. Terminado esse processo, normalmente é ligado a adaptadores, que vão ajudar a gente a fazer o processo de sequenciamento aqui, vocês vão entender, e barcodes. Caio, o que são barcodes? Né? Barcodes, o código de barra, são pequenas informações de sequências de nucleotídeos que são inseridos próximos aos adaptadores e que cada amostra ela vai receber um barcode. Como a capacidade de sequenciamento é muito grande,
eu posso misturar várias amostras diferentes. Eu não estou falando sequências, né? Eu estou falando amostras. Posso pegar várias amostras diferentes, com milhares de sequências diferentes, e cada amostra eu vou colocar um barcode nela. Ou seja, cada amostra ela vai ter uma sequência de nucleotídeo específico que vai me ajudar a separar depois do sequenciamento, por análise de bioinformática, da onde veio cada amostra. Então a gente vai ligar adaptadores e barcodes, vai fazer a purificação para selecionar apenas as leituras de DNA que tem adaptadores e barcodes ligados, vai colocar essas amostras nas lanes, vai formar uma PCR para formação de cluster, eu vou mostrar isso bonitinho para vocês, e vai fazer o sequenciamento, tá? Vamos ver como é que é isso na prática? É assim, ó. Então, por exemplo, aqui poderia ser uma das formas de preparação da biblioteca, e aí, de novo, tem mais de uma forma, né? Então, aqui, por exemplo, poderia ser por PCR, eu tenho um DNA genômico, aqui eu tenho um primer que está complementar a essa parte, e um primer que está complementar a essa parte, tá? Aqui, essa parte ela não é complementar a nada, mas não tem importância. Só com essa primeira parte complementar, ao final da minha PCR, eu vou ter todo o meu região de interesse amplificada, eu vou ter a região que era complementar a ela, e vou ter a região que estava flutuando aqui, ó, ligada a ele. Como eu falei lá na aula de PCR, uma das funções da PCR era ligar um determinado fragmento de DNA a outro através da PCR. Então é assim que funciona. Bem, essa região ligada, depois por uma outra reação, é possível colocar aqui, ó, esse index. Ele pode ser, por exemplo, o barcode e os primers da própria reação de PCR do Illumina, tá? Então a gente vai ter os primers de sequenciamento aqui, os primers do Illumina, e no final a gente vai ter uma super sequência, e essa super sequência ela vai ter adaptadores, ela vai ter index, ela vai ter minha região de interesse e outras regiões que foram necessárias para que isso tudo acontecesse. Isso daqui para cada amostra vai ser feito. Então, a amostra A, por exemplo, eu vou quantificar o número de sequências da amostra A, vou normalizar ela para uma determinada quantidade e vou colocar a amostra A, amostra B, amostra C, amostra D e um monte de amostras juntos. Lembrando que aqui, ó, eu não vou ter só um tipo de gene, eu vou ter milhares de genes diferentes, então eu vou poder sequenciar um monte de coisa ao mesmo tempo. Caiu, se não fosse por PCR, isso daqui podia ser só um fragmento de DNA clivado, e aí na clivagem ele já consegue, muitas vezes, já ligar o adaptador no processo, tá bom? Então a gente já cliva e já liga adaptadores, e aí o processo todo já vai sendo feito, ok? Muito bom. Qualquer coisa, tem vários videozinhos que mostram, por exemplo, esse tipo de preparo, quando é uma clivagem enzimática, quando é uma clivagem, quando é uma amplificação por PCR, que no caso dessa animação, dessa ilustração aqui, e que a gente consegue ir entendendo um método ou outro. Aqui ele já está mostrando um outro esqueminha para a gente. Vamos tentar olhar aqui. A gente está aqui nos nossos DNA genômico, todo fragmentado. Ele está ligando adaptadores. Aí aqui é onde eu quero mais explicar para vocês, porque daqui, ó, eles colocaram as nossas amostras nas nossas lanes. E aí lá no nosso, aqui na nossa sequência de processo, né, eu falei, ó, que a gente vai pegar fragmentação, ligação, purificação, inserção, e aqui, ó, um dos processos chaves, PCR para formação de clusters. Lembra que eu disse para vocês que todo processo de sequenciamento tem uma forma de individualizar as amostras? Muito bem. O momento de individualizar as amostras no Illumina é agora. Olha, o que está acontecendo aqui, né? Que ele está mostrando. Nesse processo aqui, no quadrinho 2,
vou aumentar o quadrinho 2 aqui para desenhar. Ele está mostrando que ele está colocando o DNA dele com adaptadores numa placa, e nessa placa ele tem várias sondas. O que são sondas, né? São fragmentos de DNA complementares aos dois adaptadores que ele ligou. Ele ligou um adaptador aqui e um outro adaptador aqui. Então são sondas complementares a esses adaptadores. Então a placa está aqui, é uma placa de vidro, é a lane, né? Está aqui. E o que acontece, gente? Se ele colocar pouca, né, comparado ao tamanho da lane, se ele colocar uma quantidade de DNA aqui ideal, ele vai fazer com que uma sequência de DNA venha parar aqui, uma outra venha parar aqui longe. Ou seja, uma vai parar num canto, outra vai parar longe. E aí, esse é o processo de individualização. É colocar uma num cantinho, longe da outra. Isso forma o acaso. Pode acontecer de cair uma do lado da outra? Pode. Se acontecer isso, aquele lugar ali vai gerar um dado que a gente não vai usar. Mas normalmente isso já é tão otimizado que eles sabem exatamente a quantidade que a gente tem que adicionar para que fique uma distribuição boa e cada lugar fique separadinho um do outro. Só que o que acontece, né? Se cair uma sequência aqui e a gente tentar sequenciar, não vai ter sinal suficiente, porque a gente vai tentar detectar o sinal de uma única sequência, então não vai funcionar. O que ele vai precisar? Ele vai precisar fazer uma PCR nessa própria placa para multiplicar essa sequência aqui, ó, e essa sequência aqui em várias sequências. E é o que ele está mostrando que está acontecendo aqui, ó. Eu vou mostrar o sisteminha para vocês. E o que ele chama de formação de cluster é isso, ó. É formar uma multiplicação clonal delas. Então, é uma multiplicação desse tipo de sequência. Ela vai formar um grupamento aqui, então um cluster dessa sequência aqui. Vai formar um cluster dessa outra sequência aqui. Então, eu formei um cluster aqui, um cluster aqui, um cluster aqui e um cluster aqui. E tudo isso é possível graças à presença dos dois adaptadores que a gente tem, tanto na sequência quanto na placa de vidro. Vou mostrar de que forma. Olha, então para a gente entender bem isso daqui, como é que acontece, é o seguinte, né? Deixa eu tentar explicar para vocês como que essa PCR na placa funciona. Imagina que eu estou olhando a placa horizontalmente e eu tenho dois tipos de adaptadores nela, presos nessa placa. O adaptador do tipo A e o adaptador do tipo B. E a minha fita de DNA que veio, ela tem complementariedade com o adaptador do tipo A. Então, vou botar aqui que ela é complementar a ela. Por ligação de hidrogênio, ela vai se aproximar e vai fazer como se fosse... Vai fazer com que o adaptador A funcionasse como se fosse um primer para ela. A DNA polimerase vai reconhecer isso e numa PCR ela vai vir e vai sintetizar uma nova fita aqui, ó. Ok. Só que aqui, ó, ela tem um primer, um adaptador do tipo B. Então aqui ela vai fazer algo complementar ao adaptador B. Numa etapa seguinte, esse cara aqui, ele vai ser lavado, ele simplesmente vai aumentar essa temperatura, essa ponte de hidrogênio vai romper e esse cara vai embora. O que vai ficar? Vai ficar uma fita ligada covalentemente, não, mas vai ficar ligada de forma fixa na placa e que foi agora sim ligada covalentemente ao adaptador. Antes estava com ponte de hidrogênio, agora vai ficar covalentemente ligado ao adaptador. Essa fita nova, ela vai se dobrar como uma ponte, como a gente está demonstrando aqui, ó. Então, ele ficou ligado, ele vai se dobrar como uma ponte. Quando ele se dobrar como uma ponte, vou desenhar aqui na ponte já, o que vai rolar? Adaptador B. Que é o A. Como ele tem complementariedade, o B vai funcionar como um primer. E aí, ó, ele vai sintetizar uma nova fita aqui, ó. Até o final.
Sendo que essa nova fita, ela vai ter complementariedade com o A, porque aqui, ó, tinha um adaptador A. No final desse processo, aqui a gente já está mostrando nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter dois tipos de fitas sendo formadas. Uma com adaptador A em cima, uma com adaptador B em cima. Esse processo de dobrar, replicar e voltar, dobrar, replicar e voltar, ele vai sendo multiplicado muitas e muitas vezes, até formar um cluster, no qual em cada um desses clusters a gente tem duas fitas, sendo que uma fita é o complemento reverso da outra, ou seja, é uma molde, uma sense e uma anti-sense, né? É a molde e o processo da outra sendo feito igual. Tinha um videozinho aqui, eu acho. Deixa eu ver como... Consegui botar o play aqui para vocês. Então ele está mostrando a preparação das amostras, no qual aqui o DNA já está cortado, os adaptadores, no qual vão ter o barcode, os primers, o index, né, e os dois tipos de adaptadores. Aqui tem a lane, na qual a gente vai colocar as amostras. Em cada uma delas vai ser feito a geração do cluster. Então, os milhões, bilhões de sequências que vão ser complementares. Bem, primeiro, a ponte de hidrogênio formada, a ligação e complementarização da primeira fita. Ela é lavada e enviada embora. Então, ela vai se dobrar depois e vai formar a primeira amplificação em ponte. E aí eu quero que vocês percebam que ela vai ficar fixa em cada uma das placas. Nesse processo agora a gente vai repetir isso inúmeras vezes, até poder ficar com isso daí bem formado em vários lugares da placa. E isso são os clusters. Então, em cada lugar da placa a gente vai ter um montinho disso que vai ser possível visualizar. Para o sequenciamento, deixa eu parar aqui o coisa no momento. Para fazer o sequenciamento, a gente não pode ter dois tipos de fita em cada lugar de cluster. A gente só pode ter um tipo. Então, ele vem com uma enzima de restrição que vai identificar exatamente um dos tipos de adaptadores. Ele vai cortar a fita ali e vai mandar embora. Então, em cada cluster, a gente vai ficar com um único formato de sequência para poder sequenciar. Bem, no momento do sequenciamento, é adicionado um primer de sequenciamento, e aí ele vai colocar vários nucleotídeos, vão ser adicionados ali vários nucleotídeos. Cada nucleotídeo é marcado com um fluoróforo específico, de uma cor. Então, quando ele tiver uma complementariedade, ele vai ser colocado e a DNA polimerase ela vai fazer a restrição desse fluoróforo e vai liberar um por um durante o processo de síntese. Então, é um sequenciamento durante o processo de síntese da nova sequência. Dentro desse processo todo, tem uma câmera de vídeo muito potente embaixo dessas lanes, capturando o tipo de cor que é liberada em cada emissão de fluorescência que é colocada uma por uma. Então, naquela lane, com milhares de pontos, ele consegue detectar cada ponto o que está acontecendo na emissão de luz. E assim a gente vai detectando o que está acontecendo no sequenciamento de cada um dos lugares. Então ele está mostrando um pedacinho o que acontece. Todo mundo ao mesmo tempo sendo sequenciado. Depois que uma parte da... Lembra que em todos os equipamentos, na verdade, a capacidade de sequenciamento era 2 vezes um tamanho? Por quê? Porque o sequenciamento no Illumina, ele pode ser feito deste lado, que é o que ele acabou de mostrar,
E se você quiser, ele pode ser feito do outro lado também. Como que faz do outro lado? Ele vai mostrar agora. Bem, primeiro ele vai fazer a identificação do barcode, do index daquele lugar, né, que fica ali no finalzinho. Então, ele botou um primer ali para fazer a identificação do index. E agora ele vai fazer a identificação do sequenciamento do outro lado. Para isso, ele vai refazer a sequência do reverso complemento que ele tinha mandado embora. Então ele faz a amplificação em ponte e vai fazendo todo o processo de amplificação em ponte dela para mandar ela embora, a primeira fita, e aí sim, esse reverso complemento, aí sim o reverso complemento vai ser todo sequenciado. Então ele sequenciou essa parte, fez o reverso complemento, e aí com isso ele conseguiu sequenciar a outra parte dela. Bem, aí a partir disso é receber no computador e fazer todo o processamento de dados que precisa na tecnologia, tá? Bem, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o Nanopore. Se está cansado, toma um cafezinho, é a última tecnologia que a gente vai falar hoje, mas ela é realmente fascinante. Vai ser um pouco mais simples de entender, porque ela é realmente mais simples nos seus fundamentos. A coisa mais legal do... desculpa. Aqui tem os equipamentos que a gente tem na Nanopore. A gente, na verdade, tem um primeiro equipamento que é bem pequenininho, que é um flange. Estou sem caneta aqui, deixa eu botar a caneta. Que esse equipamento, ele tem uma capacidade de sequenciamento bem pequenininho. Aí tem o Mini Ion. Para quem não sabe, o Mini Ion ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então ele é um sequenciador de DNA mais ou menos desse tamanho. A gente tem o Grid Ion, que tem vários desses flow cells, na verdade, que ficam aqui dentro. Nele, então é como se fosse vários Mini Ion dentro dele. E a gente tem o Prometheon, que seriam como se fosse vários desses caras aqui, dentro desses daqui. Então ele vai escalonando, na verdade, pela multiplicação desse tipo de sistema, que é um flow cell, que eles chamam, em sistemas maiores e maiores e maiores. Mas, basicamente, ele é este pequeno sistema que pode se multiplicar em sistemas maiores. O Nanopore ele pode ser ligado a um computador convencional e ser sequenciado numa bancada, em qualquer lugar. Ele é um equipamento muito pequeno. Eles estão desenvolvendo um dispositivo para que seja ligado já num celular e você possa fazer o sequenciamento simplesmente conectando num celular qualquer e enviando os dados online. Bem, uma das coisas mais interessantes que tem no processamento, no processo desse sequenciador, é que ele é muito simples, em teoria, pelo menos eu particularmente nunca usei, mas em teoria todo o processamento dele é muito minimalista. Na verdade, o fabricante afirma que em 40 minutos você faz, se você já tiver aqui, ó, ele tem uma primeira etapa, né, que ele está falando de lise celular, etc e tal, mas supondo que você já tem aqui o seu DNA extraído, ele vai falar, olha, você vai ligar aqui no seu processo alguns barcodes que ele se liga. Isso daí pode ser feito, por exemplo, numa PCR. Esse daqui, na verdade, é uma biblioteca para fazer uma análise de 16S de barcode, ou seja, para a parte de análise de microbioma. Então ele fala, ó, em 30 minutos você vai fazer uma PCR. Nessa PCR você já vai escolher o seu gene e adicionar os seus adaptadores já com uma química própria para ligação depois. Após você ter feito essa ligação na sua química, você vai pegar os seus fragmentos com os adaptadores e vai ligar o principal que tem do sistema, que todos eles, independente do que você vai sequenciar, todos eles vão ter, que é uma proteína motora ligada num fragmento de DNA
semi-aberto de um lado e já conectado no seu fragmento de outro. E aí ele fala que isso daqui vai levar mais ou menos uns 5 minutos, é uma reação de ligação, e daqui já vai para o seu sequenciador. E aí, nesse momento, começou no sequenciador, em tempo real, você já começa a receber dados. Porque nesse processo desse sequenciador, diferentemente, por exemplo, do Illumina, diferentemente, por exemplo, do Sanger ou de qualquer um outro, você não espera todo o processamento acontecer para começar a ganhar os dados. Você começou a sequenciar, você começa a receber dados em tempo real. E aí eles falam, por exemplo, que, essa flow cell, que é esse pequeno elemento que está dentro, aqui, ele tem uma vida útil, né? Ele falou, ó, você está usando ali a sua flow cell, você já viu que ganhou os dados que você precisa, você já pode parar o processamento ali, fazer ali uma lavagem dela, etc e tal, para usar mais tarde para outro processo. Então, você já vai avaliando em tempo real se você já obteve os dados que você quer. Então, explicando melhor aquele processo, você está aqui com um DNA genômico, você pode, por exemplo, aqui no caso do 16S, fazer uma PCR rápida para ligar já os primers forward e reverse nele. Então aqui está os primers que você usou para fazer amplificação, né? Caio, se não fosse, no caso, um 16S, se fosse um DNA genômico, você poderia fazer uma restrição por enzima de restrição mesmo, né? E aí você já vai cortando ele em diversos pedaços aqui, já inserindo também as suas enzimas, os seus fragmentos de interesse. Após esse processo de tagmentação, que seria de fragmentação enzimática que você quer, você vai ligar os adaptadores. O que tem no adaptador? Tem uma proteína motor. Essa proteína motor é como se fosse uma helicase, que quando for começar a ler esse fragmento de DNA, ela vai abrir essa fita dupla aqui e vai passar esse fragmento por dentro de um poro. Por isso que se chama nanopore. Então, esse primeiro aqui ele vai variar bastante, essa fase aqui uns 10 minutos e você já começa a ler os dados, tá? Qual é a técnica, qual é o fundamento da técnica, né? Eu vou tentar desenhar aqui muito mais ou menos para vocês. Imagina que no caso do nanopore, você vai colocar o seu DNA preparado daquela forma que eu acabei de falar, de forma minimalística, num lugar, nessa flow cell, nessa célula. E essa flow cell, né, essa célula de fluxo, ela tem uma membrana sintética, e nessa membrana sintética a gente tem um nanoporo. Então o que é esse nanoporo? É basicamente uma estrutura como se fosse um poro de membrana, tá? Sintético, que controla o fluxo de íons. Então a gente tem aqui uma diferença de potencial eletrônico, né, de íons, que fica constantemente passando por aqui uma corrente de íons. O tempo todo fica passando uma corrente de íons. E a gente mede a diferença de potencial de um lado e de outro, tá? E o que acontece? Essa proteína motor, que está anexada com o nosso DNA, ela vai se conectar nesse poro e vai passar o DNA, que está aqui de fita simples, de fita dupla, ele vai passar o DNA de fita, abrindo o DNA e vai passar ele com fita simples por esse nanoporo. E ao passar, ele vai causar uma disrupção, um desequilíbrio, um distúrbio nesse fluxo iônico que estava sendo constante passando por esse nanoporo. E ao causar esse distúrbio, ele vai promover uma alteração de sinal característico. E esse sinal ele vai ser medido como se fosse assim, ó, tá o fluxo aqui constante, daqui a pouco ele vai sentir variações no sinal, que vão para mais e para menos. E essas variações, elas vão ser interpretadas em conjunto para entender qual que era a sequência de nucleotídeos que estava sendo transmitida por dentro desse poro.
E aqui é um pouco diferente, porque não é que a citosina tem um sinal específico. É como se fosse a citosina precedida pela guanina e seguida pela adenina, por exemplo, ela tem um sinal característico. E aí, por exemplo, a timina, mais a adenina, mais a citosina tem outro. Então, dependendo do conjunto de nucleotídeos que está passando, tem uma disfunção específica do sinal que os algoritmos de aprendizado de máquina já aprenderam a interpretar e conseguem, com uma relativa acurácia, identificar e dizer para a gente o que é que está acontecendo a nível molecular. O que é interessante aqui? O interessante é que, na verdade, nesse processo a gente não tem amplificação de PCR para fazer sequenciamento. Então é a primeira de todas as técnicas que a gente que a gente tem, que não usa em nenhum momento uma DNA polimerase, não usa necessariamente, né, uma DNA polimerase para inserir um elemento e aprender o que é que está acontecendo ali. A gente simplesmente pega uma molécula de DNA, passa ela por um poro e descobre o que está acontecendo, o que está composto aquela molécula. Então, é mais ou menos isso daqui. A proteína motor é essa daqui, ela vai abrindo, né, o DNA de dupla fita, vai jogando ele para dentro, vai promovendo uma disruptura na sequência de corrente e vai interpretando essa corrente num sentido de entender qual é a sequência de DNA que está sendo gerada, tá? E isso tudo através de uma membrana sintética que impede a passagem dos íons por si só. Numa flow cell como essa, tem mais ou menos uns 800 nanopor como esse. É o que acontece, depois que passa um fragmento desse de DNA, pode vir um outro fragmento de DNA, tá? Passando por ele mesmo. Outra coisa que é interessante é que aqui a gente não tem limitação de tamanho. Quando a gente estava ali falando, por exemplo, que no Sanger a gente fazia até, sei lá, próximo de 900 pares de base, no Illumina a gente conseguia fazer 2 vezes 300, aqui a gente não tem essa limitação. Existem relatos na literatura de até alguns megabases, né? Então milhões de pares de bases sendo sequenciados de um comprimento contínuo. E isso é muito importante para você poder, por exemplo, fazer montagem de genomas, ancoragens, etc. e tal. Isso é extremamente útil. Então aqui eu tenho um outro videozinho que eu vou tentar passar para vocês, se ele ajudar. Então aqui está um monoporzinho, uma flow cell. Já vai injetar ali o DNA todo já com a proteína motor, né? Então ele, é interessante que ele pode sequenciar DNA ou RNA, tá? O primeiro de todos os elementos que pode DNA ou RNA. Os outros todos ele só consegue sequenciar cDNA. E aí está o nanopor. Aqui é uma proteína de ancoragem que vai pegar ali o DNA para trazer para perto do poro, e ele vai começar a abrir a molécula e jogar para dentro do poro. E a disrupção iônica que a gente está falando. Então isso vai acontecer, na verdade, de uma forma meio rápida, não é tão lenta quanto ele está falando, a 40 bases por segundo. 400, desculpa, é bem rápido. E aí vai vir outro. Saiu, vem outro. E assim continuamente. Enquanto isso, ele vai ganhando dados, né? E por que ele pode ser tão pequeno? Porque, na verdade, ele só vai transmitindo os sinais para uma nuvem. A nuvem processa
esses dados e esses dados voltam para você processados. Então a gente não precisa de um grande processador ou alguma coisa assim, porque todo o processamento, na verdade, está sendo feito no servidor dos caras da Nanopore. Tá? É possível, o problema dessa técnica, é que como ele lê uma única molécula, ele ainda tem uma alta taxa de erro individual. Então quando você faz montagem de molécula, montagem de genomas, etc., você consegue até uma boa acurácia. Quando você vai ler individualmente as sequências, a taxa de erro chega até 10, 20% de uma sequência, o que é altíssimo, tá? Uma das coisas que eles fazem às vezes, ou pelo menos fazia, não sei como é que está agora, era adicionar um hairpin na molécula de DNA para poder melhorar a qualidade. Então imagina que você está lá com a sua proteína, com a sua molécula de DNA e sua proteína motor aqui, ó. Então o que ele faz? Aqui ele jogava um hairpin. Quando essa proteína aqui abria toda essa molécula, ele passava o hairpin e passava de novo a mesma molécula, o reverso complemento. Então ele lia 2 vezes a mesma molécula, identificando qual era a região do hairpin, e aí conseguia fazer a montagem, lendo 2 vezes, aumentando a acurácia daquela sequência, tá? Considerações finais, uma grande vantagem do Nanopore é o custo em termos de equipamento. O Nanoporezinho custa $1.000, aquele menorzinho, tá? Então ele é muito mais barato, ele faz um sequenciamento relativamente rápido e ele pode sequenciar até RNA e DNA. Dizem que em breve vamos sequenciar proteínas. Ele pode também fazer análises como metilação de DNA e ele tem uma coisa muito legal que é de fazer sequências relativamente gigantescas. O problema ainda é a taxa de erro, que é enorme, mas, por exemplo, dá para associar as 2 tecnologias juntas. Você pode usar o Nanopore para montar como se fossem scaffolds, ou tipo como se fosse um esqueleto, e aí usar a tecnologia de Illumina, por exemplo, para corrigir erros, e aí montar grandes genomas de uma forma muito eficiente. Beleza? Resumão, tem um quadro aqui que eu vou deixar para vocês, aí depois vocês podem dar um pause para dar uma estudada nesses caras, que mostram um pouco das características de Sanger, do Illumina, do Nanopore, mas também do Ion Torrent e do PacBio. E eu sugiro que vocês assistam, quem não conhece, assistam vídeos, pelo menos, do Ion Torrent e PacBio e entendam um pouco como cada um deles funcionam. Nesse resumão que eu montei para vocês, dá para entender um pouco sobre todas essas características aqui, que são características importantes, e vocês podem aprender um pouco mais sobre cada um desses equipamentos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sequenciamento genético. Eu agradeço enormemente a atenção de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.